Fui casada por 38 anos com um abusador emocional. E eu, com a codependência emocional, me divorciei há 2 anos. Estou reorganizando a vida, mas não está nada fácil. Qual a dica que você dá para Maria Lúcia, doutora? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. E nós seguimos aqui com a programação do primeiro congresso Juntos contra o Relacionamento Abusivo. Nós temos agora a nossa segunda convidada da noite. Então, eu gostaria, em nome do Instituto Sérgio Lima, vamos convidar ela, que é médica, que ela fez residência em psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP, se especializou em dependência química, trabalha como psicoterapeuta online e é considerada uma autoridade nos temas da codependência, dependência emocional, criança interior ferida. Recebam a querida e inspiradora doutora Elizabeth Zameru. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer enorme estar com vocês hoje aqui. A doutora Elizabeth vai trazer hoje a palestra Curando a Criança Interior. Vai com tudo, doutora. Opa! Então, quero começar agradecendo a sua presença hoje aqui nessa palestra, no primeiro congresso Juntos contra o Abuso no Relacionamento. E eu quero começar agradecendo, claro, o Sérgio Lima e toda a equipe de organização desse congresso, pela honra do convite e por essa oportunidade imperdível de me apresentar para você. E qual é a minha missão aqui hoje? Eu quero falar com você sobre um tema muito importante na vida, que são os relacionamentos afetivos e, em especial, os abusivos. Imagino que você deva ter alguns ou muitos relacionamentos afetivos, e quando eu falo afetivos, estou incluindo família, outros parentes, amigos, namorado, namorada, marido ou esposa, ou seja, algumas conexões importantes na vida. E se você tem essas conexões, você deve saber que nem sempre são fáceis. Na realidade, relacionamentos saudáveis e de qualidade não são assim tão comuns. E por que isso acontece? Porque as pessoas que se relacionam podem trazer na bagagem, quando fala bagagem, é toda a história de vida, questões psicológicas não bem resolvidas, traumas não tratados, ou podem ter diagnósticos psiquiátricos, por exemplo, que ainda nem foram feitos por um médico, ou porque não tem maturidade para se relacionar, ou algumas competências necessárias para um relacionamento mais íntimo, etc. Muitos são os fatores, Muitos são os fatores. Relacionamentos não são simples, são complexos. E muitas pessoas, por exemplo, quando decidem começar a namorar, não se dão conta de que precisam observar numa pessoa ou num possível candidato a parceiro para que a relação tenha boas chances de sucesso. E elas não têm consciência de que é preciso se preparar e bastante para assumir um relacionamento assim. Ou seja, gente, em outras palavras, dos dois lados é preciso que haja condições adequadas e favoráveis. E isso nem sempre acontece. Infelizmente, a gente vê isso na prática todo dia. E às vezes de um lado ou dos dois. Talvez você já saiba dessa dificuldade, porque hoje em dia existem tantas pesquisas, vemos o número de divórcios que são enormes e continuam crescendo. A cada ano a coisa piora. Muitas pessoas namoram várias vezes e não conseguem manter uma relação estável, forte, prazerosa por um tempo maior. Outras não conseguem nem chegar a ter um relacionamento mais sério, Elas ficam vivendo relações casuais, de 1 a 3 meses, e que acabam sem que entendam direito o que aconteceu ou por que acabou. Tudo isso só mostra para a gente quantos relacionamentos podem ser complexos. Em outras palavras, nesse tema dos relacionamentos afetivos, especialmente os relacionamentos a dois, há muita dificuldade e sofrimento, de tal modo que algumas pessoas até desistem de se relacionar. Muitas preferem morar com gatos, cachorros, coelho, papagaio, e porque elas acham que é bem menos arriscado do que os seres humanos.
Olha para onde estamos caminhando. Aliás, quando falamos em relacionamentos afetivos, muitas pessoas pensam em alto risco e morrem de medo. Eu vejo isso na minha prática diária. E eu concordo que se o preparo for insuficiente, o risco é alto. Mas o que eu quero dizer com a necessidade de se preparar para viver um relacionamento feliz? Vamos lá. Primeiramente, é preciso rever algumas crenças. E eu não sei se você está acostumada com esse termo, crenças, né? Para ficar bem claro, as crenças é qualquer coisa no que a gente acredita. E o que a gente acredita passa a conduzir a nossa vida. Uma pessoa que crê que precisa de um parceiro para ser feliz, só para dar um exemplo, tá? Está num caminho muito perigoso, apesar de que isso é tão comum. Muitas pessoas assistiram aqueles filmes da Disney quando eram criança, né? Ou ouviram histórias infantis, né? Quando, né, assim, acreditaram que encontrar o homem dos seus sonhos, amar e ser amada, casar-se com ele, constituir uma família e ter filhos, seria sinônimo de sucesso e felicidade na vida. Porque muitas fábulas, filmes, histórias, novelas acabam no casamento e passam essa ideia de que foram felizes para sempre, como se fosse fácil. Passam a ideia de que o amor pode tudo, de que o amor pode vencer todas as barreiras e que é a única condição necessária para uma relação feliz. Essa crença é muito comum, especialmente nas mulheres. Mas também está presente nos homens, tá? Tem vários homens que pensam a mesma coisa. E eu vou repetir aqui, reforçar que acreditar nisso é muito arriscado. Passa a ideia de que é fácil, que só se trata de encontrar dessa alma gêmea e tudo está resolvido. Isso é o que a gente chama de pensamento mágico. Daí a pessoa começa a se relacionar e dá errado, e aí ela pensa, isso está acontecendo porque eu estou com o parceiro errado. Então é só trocar. E começa essa história interminável de troca de parceiros, e uma desilusão atrás da outra. A vida vai passando e a pessoa começa a se desencantar, né? Começa a pensar, né, que casar com alguém é uma coisa muito ruim e não vai dar certo, e aí os problemas só aumentam. E por que essa crença de que a pessoa que precisa de um parceiro para ser feliz é um problema? Vamos lá, vamos entender um pouco esse aspecto. Isso esconde uma grande questão. O nome do problema é codependência. Outras pessoas o chamam de dependência emocional, dependência afetiva, do vínculo, etc. Tá? Vários nomes. Isso não importa tanto. O que importa, eu quero apresentar aqui para você e explicar como é essa situação psicológica. Ela precisa ser entendida. E se você se identificar com esse termo, com esse problema, precisa se cuidar. Para quê? Para não entrar numa enrascada ou sair dela, se for o caso. Eu vou resumir aqui para você algumas das características de pessoas que vivem essa situação. Elas têm a mente muito orientada, assim, em geral, para fora delas, para o outro. E quando elas encontram um possível candidato, elas se apegam fortemente a essa pessoa, antes mesmo de ter certeza se é uma pessoa que merece esse afeto. E depois, quando elas começam a enfrentar dificuldades e a relação não corresponde, começa a ir tudo por água abaixo, elas têm muita dificuldade de sair. E por isso vão viver num relacionamento disfuncional, às vezes abusivo, com muitos conflitos, ou seja, num sofrimento cada vez maior. E pior do que tudo isso, se é possível, né? Perdendo tempo na vida com o parceiro errado. E a codependência é tão séria porque pode prejudicar até mesmo outras áreas da vida, a área profissional, financeira, social, familiar e outras. Então, para a gente entender melhor esse problema, eu preciso explicar que há pelo menos 8 padrões de comportamentos mais comuns ligados à codependência. Okay? Primeiro deles, baixa autoestima. A pessoa se sente mal consigo mesma, com seu corpo, com algumas das suas características de personalidade, por exemplo. Então, ela se desvaloriza, se desqualifica, né, se joga para baixo. Ela pode ter uma autocrítica severa e exacerbada quando erra, por exemplo. Ela sente vergonha, inadequação ou culpa com muita facilidade. Ela necessita de aprovação do outro para suas decisões. Ela pode, vamos dizer, dar mais importância para a opinião dos outros do que para a própria. Uma pessoa com baixa autoestima traz geralmente parceiros narcisistas ou casados
indisponíveis, irresponsáveis, exploradores, de mau caráter, né? Por quê? Porque não se acha capaz de escolher. E por isso aceita alguém sem muitos critérios. Às vezes, modo de falar, o primeiro que aparece, né? É o primeiro que a quer. E acaba sendo escolhida pelos lobos maus de plantão, que ficam só esperando uma oportunidade valiosa, assim, para dar o bote. Segundo aspecto, cuidar do outro. A pessoa tende a pensar que o outro não sabe cuidar de si mesmo e passa a fazer isso por ele. Pode se sacrificar por ele, dar mais do que recebe, toma a responsabilidade dele para si própria, tende a superprotegê-lo e faz de tudo para salvá-lo em qualquer situação problemática. Essa pessoa tende a pensar que ela é generosa e gosta de cuidar, mas se o outro não retorna com o que ela espera, né, o que ela espera receber, ela pode se sentir lesada, explorada e, por isso, pode cobrar e ficar muito raivosa com o parceiro. Terceiro aspecto é controle. Quando a pessoa nota que o parceiro não corresponde ao que ela gostaria, muitas vezes começa a tentar mudá-lo, começa a criticá-lo, dando conselhos, muitas vezes sem ser solicitados, ou até exigindo mudanças dele para que ela fique com ele, ou tenta ser totalmente útil para tentar mantê-lo na relação. Muitas vezes a pessoa não percebe que está tentando mudá-lo para que ele se encaixe no sonho dela, ela acha que é para o bem dele. É comum que ela pense que está fazendo isso, assim, como eu falei, né, de uma maneira generosa, mas inconscientemente está tentando ajustá-lo às suas necessidades. Um quarto aspecto é a dependência emocional propriamente dita. E mostra-se muito carente, a pessoa se mostra carente, com dificuldade de ficar sozinha, de fazer algumas coisas sozinha, por exemplo, passeios, viagens, outras atividades da vida, até às vezes sair, um simples sair para jantar. O relacionamento afetivo acaba sendo a questão mais importante da vida dela. Ela se apaixona, se entrega e mergulha muito rapidamente. E se sai de um relacionamento, entra em outro logo em seguida, ou até mesmo, muitas vezes, só sai de um relacionamento quando já encontrou um outro parceiro, né? Se o relacionamento vai mal, tudo na sua vida perde a graça, perde o sentido. Se o relacionamento acaba, ela entra em depressão. Muitas vezes a pessoa se une rápido demais ao parceiro, sem se dar muito tempo para concluir se a relação corresponde aos seus interesses, se é saudável, ou sem dar tempo para que a relação amadureça. Um quinto aspecto é a negação. A pessoa não consegue enxergar bem as características negativas do parceiro. Ela tende a minimizar, né, ou até a ignorar os fatos relacionados àqueles comportamentos inadequados do parceiro. Um exemplo, o parceiro fala muito mal de ex-parceiras ou de pessoas de família, ou trata as pessoas de um outro nível social com arrogância, e essa pessoa nega. Esses são sinais importantes que muitos codependentes negam e dizem para si mesmos: isso não tem grande importância. Ou eles dizem: isso não vai acontecer comigo. Ou, né, um outro exemplo, o parceiro usa drogas ou bebe de modo exagerado, e a pessoa pensa que isso vai passar quando ele se casar, quando ele tiver uma família, que tiver responsabilidade, tudo isso vai passar. Pura negação. Sexto aspecto, obsessão. A pessoa coloca atenção excessiva no parceiro. Ela cisma que ele tem que ser a pessoa ideal da vida dela, a pessoa com quem ela sonhou. Então ela encontra uma pessoa e ela se sente dona da pessoa, né? Sentimento de posse, claro. E se mostra muito ciumenta, vigia o parceiro nas redes sociais, pensa nele o tempo todo. E se ele se afasta um pouquinho, ela já começa a ficar meio desesperada, insegura, né? Ela enlouquece. Começa a mandar muitas mensagens, começa a cercá-lo. Se ele termina a relação, então, ela continua obcecada nele e não consegue esquecê-lo. Sétimo aspecto, comunicação disfuncional. Essa pessoa tem muita dificuldade de dizer de maneira objetiva e clara o que sente, o que pensa e o que quer. Pode ser manipuladora, né, com as palavras, e pode ter um comportamento também manipulador.
tem dificuldade de ser assertiva, de dizer não para o outro, de defender os seus pontos, as suas questões de forma adequada e educada. Em vez disso, ela tende a ser ou passiva, tolerando e engolindo abusos, ou agressiva, o que pode ser uma agressão verbal, ou não verbal, quando faz cara feia, quando muda. E veja, tem vários jeitos da gente mostrar quando não gosta das coisas, não é? Então, ela pode também ser agressiva de uma maneira abusiva com o parceiro. Ou a pessoa pensa muito antes de falar, tem medo do parceiro, medo do que possa acontecer, né, do que ele possa pensar ou fazer, e ela pode ter medo de falar o que pensa, de dar suas opiniões ou pedir algo para ele. Então, uma série de questões da comunicação. 8º aspecto, conformidade. Esse padrão serve muito mais para aquele codependente que tende a ser passivo, que por medo demais de ser rejeitado ou abandonado, ele faz tudo para tudo que o outro quer, chegando a permitir abusos, violência psicológica, né, violência sexual, financeira e até física. Ele pode comprometer os seus valores e muda o seu comportamento só para agradar o outro, só para adequar-se ao outro. Importante também notar que o codependente, e com esse padrão, pode permitir que o companheiro ou a companheira abuse, inclusive, dos seus filhos. Olha que coisa terrível. É um horror, mas eu tenho visto isso muito na minha prática. Mães ou pais que permitem que o parceiro maltrate e abuse dos filhos até sexualmente, e não faz nada. Bom, eu falei aqui dos 8 padrões, mas uma pessoa não precisa ter todos ou até muitos desses padrões para ser considerada codependente. Alguns deles já indicam a necessidade de um cuidado maior a respeito. E por quê? Muito simples. Se a pessoa não se tratar, continuará tendo relacionamentos afetivos disfuncionais e infelizes. E como é que seria um tratamento? Claro, na maioria dos casos, através da psicoterapia e, de preferência, como especialista em codependência, porque esse transtorno, infelizmente, não é bem conhecido por muitos profissionais como psicólogos ou psiquiatras, né? E o tratamento é bem específico. Mas para entender melhor a codependência, precisamos falar de como tudo começou, de qual é a sua origem. E, de um modo geral, a gente pode dizer que a pessoa veio de uma família com, você pode imaginar, né, um sistema emocional e de comunicação precário e disfuncional. Pode ter sido uma família excessivamente protetora, pouco encorajadora, pouco permissiva, ou onde havia negligência, ou muitos conflitos, com abuso ou violência emocional, violência física, novamente financeira ou sexual. Em ambientes assim, a criança foi direta ou indiretamente traumatizada e desenvolveu o que a gente chama de trauma complexo. É por aí que tudo começou. A partir daí, passa a usar mecanismos de defesa internos, né, que podem ter sido adequados na fase da infância, mas que, se ela continua usando na vida adulta, o que é bastante comum, passam a se manifestar como eu acabei de informar agora há pouco, né? Naquela lista de padrões inadequados de comportamentos na relação afetiva. Então, se eu pudesse resumir a origem da codependência, eu diria que está numa criança interior ferida. E o que isso quer dizer? Que a pessoa cresce fisicamente, mas emocionalmente ela continua fixada nas dores da infância. E ela fica buscando consolo e solução para o que ela não teve lá atrás e que era muito importante que tivesse, muito importante para ela. O que a gente nota é que essa criança interior continua viva e atuante dentro da gente. A maior parte daqueles comportamentos que eu acabei de falar, né, são exatamente o reflexo dessa criança interior conduzindo o relacionamento da pessoa adulta. Então, olha isso. É claro que não tem como dar certo. Para ser mais claro ainda, eu posso dizer que a criança interior funciona como se fosse um programa de computador aqui no cérebro, né? Que está instalado na mente da pessoa e a pessoa não se dá conta que o programa está rodando automaticamente em certas situações. A pessoa pensa que é ela que está respondendo à situação, mas não é. É a criança interior que sente, pensa, toma decisões e atua na vida dela. Então,
o tratamento da codependência começa visando um primeiro grande passo para a solução, que é curar essa criança interior. E depois de anos tratando especificamente os codependentes, né, em consultório, e até o meu livro fala disso, acabei cedendo às solicitações e criei um curso online para facilitar esse processo de cura da criança interior. E o método funciona e está bem comprovado pelos participantes dele. Se você tiver interesse em conhecê-lo, vou deixar um link do curso na descrição desse vídeo. E como é que a cura se dá? Há técnicas para isso que eu explico detalhadamente no curso, mas o objetivo é que a pessoa identifique claramente quais são as crenças, quais são os seus pensamentos, emoções e o que essa criança faz, como ela reage, e faz que a pessoa faça abordagens para a criança interior, mostrando para ela outra realidade, deixando claro para ela que hoje a pessoa pode tomar decisões mais racionais e, ao mesmo tempo, cuidar dessa criança. Bom, depois de falar de tratar os traumas gerados na infância e também os traumas que foram se acumulando pela vida naqueles relacionamentos que a gente falou no começo, né? A recomendação é que se faça, como eu dizia, a psicoterapia, para que a pessoa abandone aqueles padrões de como aprendeu, né, de comportamento que aprendeu, né, e se fortaleça, desenvolva um modo de atuação que o Jeffrey Young chama de adulto saudável. A ideia é que a pessoa seja conduzida cada vez mais na sua vida afetiva, não por aquela criança sofrida, mas por esse adulto forte, sábio, poderoso. Todos nós temos esse adulto. Dessa maneira, pouco a pouco, os comportamentos disfuncionais vão desaparecendo e dando lugar a comportamentos que auxiliam no enfrentamento da complexidade da vida a dois, né? E aí a pessoa começa a atuar de modo funcional e eficaz. É isso que possibilita, primeiro, que a pessoa escolha um parceiro de modo calmo, consciente e maduro, sem precipitação. Segundo, que a pessoa tenha condições e recursos interiores bem desenvolvidos para que, encontrando realmente a pessoa que faça sentido na sua vida, desenvolva uma parceria amorosa saudável e duradoura. E terceiro, que se a pessoa perceber que está com um parceiro inadequado e abusivo, que tenha recursos pessoais para resolver a situação, seja se impondo ou saindo do relacionamento, né? Doutora, maravilhosa sua apresentação, como sempre cirúrgica. Fui casada por 38 anos com um abusador emocional. E eu, com a codependência emocional, me divorciei há 2 anos. Estou reorganizando a vida, mas não está nada fácil. Qual a dica que você dá para Maria Lúcia, doutora? Maria Lúcia, obrigada pela pergunta. Vou usar uma palavra que você falou, não está nada fácil. Se você parar para pensar, a vida não é fácil. Não é? Viver não é fácil, a vida é cheia de desafios. Algumas pessoas têm mais desafios na área profissional, outras mais na área afetiva, outras na área social e por aí vai. Mas veja, a vida é um grande desafio. Se você, em vez de pensar que não é nada fácil, coloque o foco no desafio, no aprendizado, na jornada, em tudo que você vai aprendendo a cada momento, porque a jornada pode ser muito rica. Muitas pessoas colocam foco demais em ter um parceiro e achar o parceiro e só aquilo que vai funcionar, só aquilo que é o grande prêmio, né? Uhum. E a minha dica é, não se preocupe tanto com o final da história, e sim com tudo que você está aprendendo, amadurecendo, crescendo nesse processo, que assim, pelo que eu vejo, você deve ter muita coragem para sair, parabenizo você, nem todo mundo consegue sair, e aproveita essa coragem para olhar com foco na sua evolução, na jornada de crescimento que você está fazendo. Siga firme, né? Siga firme. Siga firme no seu processo. Essa história de que é difícil, não é fácil, esquece isso. Vai a cada dia mais um passo, daqui a pouco você percebe, sua vida mudou para aquilo que você gostaria de viver. Doutora, a gente pode usar na codependência o mesmo lema dos dependentes químicos, né? Só por hoje. Isso, só por hoje. É ótimo, o mesmo lema. O mesmo lema. E aqui também tem uma pergunta, falando assim, da Wendy Silva, se existe alguma diferença específica entre como homens e mulheres demonstram essa codependência. Existe diferença? Olha, é interessante isso, né? No que eu tenho observado, estudado aí por todos esses anos, o que eu mais noto é que assim, o homem tem mais tendência à codependência ativa e mulher
mais tendência à codependência passiva. E aí, tem que explicar um pouco um e outro, tá? E é claro que existem homens com codependência passiva e existem mulheres com codependência ativa. Mas, assim, dando algumas dicas para entender esses termos, a codependência passiva tem mais a ver com a pessoa se resignar, com aquela conformação, com cuidar do outro, autossacrifício. Então, assim, ela tem mais a ver com esses aspectos, e a codependência ativa tem mais a ver com controle, obsessão, então, a exigência do afeto ou da atenção do outro, mas, de qualquer modo, o outro é a pessoa que vai, vamos dizer, que a pessoa, que o codependente coloca como responsável por suprir suas necessidades. Uhum. Só que a maneira que essas pessoas conseguem usar para buscar esse suprimento é diferente. Por isso que a gente chama passiva ou ativa. No caso, assim, desse exemplo do homem, né, que ele é mais ativo, seria o exemplo, por exemplo, das pessoas que têm a personalidade narcisista? Seria, daria para dizer isso, mas assim, nem sempre, tá? Porque tem muitos codependentes ativos que não são narcisistas. Mas você falou uma coisa muito interessante, o que a gente nota que o codependente ativo tem mais traços narcisistas. Realmente fica muito mais evidente esses traços narcisistas. E, doutora, qual seria, assim, a diferença de pessoas que têm traços daqueles que têm o transtorno? Eu teria que falar todo o diagnóstico do narcisismo, e acho que a gente tem aí, eu tenho um vídeo no meu canal falando disso, de todo o diagnóstico do narcisista, tá? Mas, então, é um diagnóstico psiquiátrico, em que a pessoa tem, assim, óbvio, os traços mais evidentes e muito mais fortes. Quando a gente fala de traços, a gente quer dizer que a pessoa não preenche o diagnóstico para narcisismo, mas ela tem algumas características mais ou menos fortes, dependendo da pessoa, tá? Então, algumas características, tanto do traço como do transtorno, são a falta de empatia, a arrogância, e depende do tipo de narcisismo também, mas arrogância, uma pessoa que é muito voltada para si mesma, muito autocentrada. Então, acho que tem alguns traços importantes, mas agora, numa resposta, é muito grande a resposta. É muito profundo, né, doutora? É muito longa. Então, eu sugiro que vocês assistam o meu vídeo lá no canal, que fala exatamente como é a mente do narcisista. Aqui, a Eliette Chagas está dizendo: boa noite, doutora. Recentemente descobri que sempre tentei fazer com que meus companheiros mudassem seus comportamentos, que sempre era de abusadores e mau caráter. Acaba tendo essa polarização, né? Eles acabam se atraindo. É comum isso, doutora? Então, é comum. Eu até falei disso mas eu vou reforçar nesse ponto, né? É comum, sim, que pessoas codependentes atraiam mau caráteres ou abusadores, por causa, especialmente, daquela questão de não ter um critério na hora de escolher parceiros, de não ter, vamos dizer, uma racionalidade no processo do namoro. Eu costumo dizer o seguinte: quando a criança conduz o relacionamento, a criança interior ferida conduz o relacionamento, é como se ela entrasse na frente do adulto. Então, apareceu um parceiro, vamos imaginar que apareceu um parceiro aqui, tá? A criança entra na frente do adulto. Significa o quê? A pessoa entra nas emoções muito rápido, mergulha nas emoções e não é racional no processo. E aí, o que acontece? Ela não tem elementos de racionalidade para observar muito bem essa pessoa. Então, se ela não escolhe muito bem, e o outro sabe exatamente as palavras que precisa falar para conquistar essa pessoa, então ele fala coisas lindas, né? Enche a bola, né? Elogia, nossa, nunca me apaixonei como me apaixonei por você agora. Então, se eles já sabem como atuar com pessoas assim, mais ingênuas, mais, de um modo geral, mais infantis. Então, eles sabem como atuar e é um casamento perfeito, porque um entra na ingenuidade e o outro é muito espertinho demais, né, para aproveitar a situação. Da vulnerabilidade. E assim, a Nilzete está perguntando, a Nilzete Souza,
a dúvida dela é como é feita a cura da criança interior caso a pessoa não consegue lembrar dos traumas na infância. Tem alguma relação isso, doutora? Sim, claro, né? Primeiro, assim, como é feita a cura, assim, é a partir das técnicas que eu, no meu curso, explico detalhadamente as técnicas, né? E aqui eu dei só uma noção de como funciona, tá? Agora, a pessoa não precisa lembrar dos traumas, não precisa ter essa memória, quer dizer, muitas pessoas têm essa dúvida, é legal que ela tenha perguntado, porque muitas pessoas perguntam isso, mas se eu não me lembro, como é que eu vou tratar? Veja, o que a gente trata, a gente percebe a criança ativa hoje, nas coisas que a pessoa vive hoje. Então, a gente... Por exemplo, num tratamento psicoterápico, mesmo no curso, a pessoa vai aprender a perceber quando a criança atua na vida dela hoje. Então, ela não precisa necessariamente lembrar lá de trás se a mãe, se o pai fez alguma coisa, mas o comportamento dela hoje mostra se ela está na criança, se ela está no adulto. Então, só para dar um exemplo, se hoje, na hora que o parceiro fala uma coisa, ela reage agressivamente, significa o quê? Que ela entrou numa criança que está com raiva. Essa criança está se manifestando ali. Então, se a pessoa leva isso numa sessão de terapia, ou se ela vai trabalhar isso no curso que eu comentei, ela tem como trabalhar, porque ela tem o que está acontecendo hoje, e é isso que é mais importante. Ou seja, o modo criança, ele sempre vai ser mais impulsivo, a vida da pessoa é conduzida mais pelas emoções do que pela razão. É isso, doutora? Então veja, o modo criança a gente entende, a gente enxerga muito facilmente quando a pessoa entra na emoção. Quando a pessoa entra na emoção, vou explicar aqui duas coisas. Quando a pessoa entra na emoção, ela entrou no modo criança de funcionar dela. Modo criança. Como é que a gente sabe se é um modo criança saudável ou um modo criança ferida? Quando é uma criança, quando a pessoa tem uma criança interior saudável, ela entra na emoção, porque é normal, todo mundo tem emoção, mas o adulto assume a situação e dá uma resposta no adulto para aquela situação. Uhum. Mas se a criança interior ferida não foi tratada, na hora que a situação acontece, a criança é ativada e ela decide e sai fazendo. Então, a pessoa, como a gente fala, atua na emoção. Não atua de um modo mais adulto e racional. Ela atua na emoção. Então, sempre que a pessoa está atuando na emoção, significa que tem algo que não está funcionando bem ali. Tem algo a ser trabalhado e, no caso aqui, a ser curado. Para que esse adulto prevaleça, né? Exato. Para que o adulto prevaleça. Exato, porque o nosso adulto, é ele que conduz a gente para ser feliz na vida. Uma criança interior, a criança tem recursos muito restritos, a criança tem uma visão de vida restrita, e se ela sofreu muito, ela tende a distorcer muito o que ela vê. Então, por exemplo, isso acontece muito, o parceiro se afastou um pouco, a pessoa já acha que ele vai ser abandonada. O que está acontecendo ali? A criança foi ativada com a dor do abandono e ela interpreta o afastamento do parceiro como um abandono, como um risco de abandono. Muitas vezes não é. Muitas vezes ele está cansado, muitas vezes ele precisa de um tempo para, para ficar com ele mesmo sozinho. Mas a pessoa que tem essa criança tão, assim, sensível, que é ativada facilmente, diante de uma situação como essa, fica assustada, né? Então, na verdade, é a criança que está ativada. E, às vezes, a pessoa vai lá reclamar para o marido ou para o namorado, né? Nossa, você não está me dando atenção, o que aconteceu, o que eu fiz? Quer dizer, quem está atuando? A criança. A criança. A criança ferida. E, doutora, teria uma forma, assim, quando a gente observa, igual você pontuou aqui, os 8 padrões da codependência, você teria algumas dicas para a gente também identificar nas nossas relações quais são os padrões saudáveis, comportamentais saudáveis, de você observar e falar, nossa, essa pessoa, ela tá legal, o comportamento dela tá saudável, parece uma pessoa onde o adulto dela, a criança dela tá curada, e vale a pena eu dar uma oportunidade de conhecer essa pessoa. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Como a pessoa pode identificar um parceiro ou um candidato mais saudável? Isso, comportamentos saudáveis. Igual a gente viu os de codependência, os de abusos antes, na palestra anterior. Claro. Aqui, quais seriam as dicas que você teria que a gente pode ficar de olho e considerar positivo? Né? Vamos lá, vou pensar em algumas agora para dar essas dicas, né? Por exemplo, uma pessoa que, quando existe um conflito no relacionamento, a pessoa consegue parar, escutar você, buscar realmente ser empática, entender o que você está falando,
pensar no que você está falando e dar uma resposta racional a isso. Isso aí é um sinal super de saúde, porque muitas pessoas com a criança interior ferida, num conflito, ela já entra, mergulha na criança, e a criança dela começa a responder, ou distorce o que você está falando, não consegue escutar, já começa a se defender. Então, isso são... na verdade, estou fazendo um paralelo entre o não saudável e o saudável. Perfeito, Um outro doutora. exemplo, tá? Fora de um conflito. Como essa pessoa reage numa situação de estresse da vida? Ela entra no desespero, ela fica ansiosa, ela fica assim, sem dormir, passa a noite sem dormir, ou ela fica calma, ela reflete, ela pensa sobre a solução que ela pode dar naquela situação de estresse, e ela se sente confortável e segura com ela mesma. Uhum. Então, são só alguns exemplos para mostrar como você pode observar, sim, pessoas, traços bem saudáveis nas pessoas, e você percebe o quê? Maturidade. Basicamente, o que você percebe são pessoas maduras, que elas conseguem, vamos dizer, ter uma comunicação eficaz. A comunicação com elas funciona bem. Se você fala uma coisa, a pessoa entende o que você está falando, ela não distorce. São pessoas que tendem a ser mais calmas. Você percebe que elas não entram tão rapidamente na emoção, ou se entram, não atuam na emoção. Se elas não gostam de alguma coisa, elas vão falar isso para você de uma maneira adequada, não de uma maneira agressiva, né? Não vão ser reativas. A reatividade é um grande sinal de falta de competência emocional. Ou seja, buscam uma solução, né? E da criança interior não ferida, né? Doutora, dependentes emocionais que são extremamente racionais e analíticos, que não conseguem lidar com as próprias emoções, podem ter mais problemas dentro de uma relação? Veja, geralmente essas pessoas são mascaradas. Não é verdade que são tão racionais. Muita gente tem essa máscara de racionalidade. Sou analítica, eu sou muito racional. A gente fala isso para mim. Assim, eu olho a pessoa está falando, eu sou muito racional. Imagina, é tudo máscara. Então, gente, se a pessoa é dependente emocional, provavelmente ela não é tão racional. Sim, muito, mas as duas coisas não conversam. Ela pode ter essa máscara de racionalidade, de calma, mas lá dentro dela a coisa está toda atrapalhada. Então, sim, né? Pode ter muitos problemas no relacionamento. E aqui, a Aline Neves está contando o seguinte, doutora, 13 anos de relacionamento, os últimos desde o início, ele criticava tudo que eu fazia e queria que eu estivesse presente em tudo com ele, sem me dar espaço. A Aline aqui está falando que com o tempo ela foi vendo que entra nesses padrões de codependência de uma pessoa imatura, uma pessoa que fica só criticando a outra e ao mesmo tempo que ela... Com certeza, isso aí provavelmente tem um trauma complexo por trás, né? Sim, né, que eu falei que é a base da codependência, lembra? Então, assim, uma pessoa que critica de uma maneira assim, quase possessiva, né, quase obsessiva, né? É claro, tem muito problema com essa criança interior, e não só, né, com outros aspectos também, que no curso eu conto tudo certinho. Todos esses detalhes, né? Esses detalhes, mas sim, é problemático. Porque, veja, uma pessoa está forte, pensa numa pessoa que tem um adulto saudável e madura e forte. Por que ela tem que ficar incomodando e, vamos falar aqui entre nós, enchendo o saco dos outros? Fala sério. Não tem isso. Uma pessoa forte, uma pessoa que está bem, uma pessoa que está forte, que está bem, ela não precisa fazer essas críticas atrozes aí com a outra, né? A pessoa está preocupada com outras coisas, né? Claro, ela está preocupada em realizar. Nos seus desafios, e não de ficar perturbando o outro e querendo que o outro se encaixe no molde que é bom para ela. Isso é doutora, bem codependência. A Lu está perguntando se a codependência tem alguma relação com o complexo de Édipo ou Eletra. Então, pode ter, né? Eu não conheço nenhum estudo que tenha sido feito, assim, pegando uma coisa e outra, mas faz muito sentido. Uma pessoa que não tenha o complexo de Édipo ou Eletra bem resolvido, e eu já tive pacientes com essa situação, ela pode apresentar, sim, aspectos de codependência. Por exemplo, no caso do menino com a mãe
E no caso da menina, com o pai. Ela pode continuar dependente afetivamente ou emocionalmente desse pai. A Rafaela Vieira está perguntando como lidar com um dependente emocional que insiste em um relacionamento que parece que acabou faz tempo e a pessoa não enxerga isso. A grande questão a gente não muda o outro, né? Então, assim, como lidar com a situação? É problema dele, não é seu. Não é? Você não tem que convencê-lo, né? Eu estou pensando aí na pessoa que fez a pergunta, né? Sim. Ela não precisa convencer o parceiro ou a outra pessoa, ela passou a sua mensagem e o outro tem o tempo dele de administrar ou como vai ingerir essa mensagem, como vai digerir. Mas ela não precisa se preocupar com isso, porque não é problema dela. Não é problema Agora, dela. a não ser que essa pessoa esteja sendo abusiva, aí ela precisa dar limites para o abuso dele. Mas não tem como a gente, assim, convencer alguém ou querer achar que a gente tem o poder de convencer essa pessoa. Porque se ele não quer se deixar convencer, você não tem como convencer. Como convencer. Não está no seu poder. Então, se o relacionamento acabou para você, então você tem que sair da relação, né? Não precisa dar... E aí, a outra parte é que vai se ver com a questão dele. Aceita, não aceita, fica desconfortável ou não, aí é com ele. São as escolhas de cada um. Doutora, a Irani Jardim, porque a gente falou sobre o complexo de Édipa e o complexo de Eletra, contudo apareceu aqui algumas pessoas que não conhecem. Aí está pedindo se poderia explicar um pouquinho o que é o complexo de Édipo e o de Eletra. Então, eu não sou psicanalista, e isso aí é tudo a base freudiana da psicanálise, mas é óbvio que a gente, como psicoterapeuta, conhece isso, né? Eu vou explicar muito rapidamente. Um menino, quando ele está crescendo, 3, 4 anos, ele passa por uma fase que dá para dizer que ele se apaixona pela mãe, ele tem uma ligação muito forte com a mãe, e é como se ele quisesse tirar o pai, né, a presença do pai, como se quisesse ficar com a mãe para ele. Então, ele tem uma série de comportamentos que a gente nota que ele está passando por essa fase, né, de apaixonamento pela mãe, de uma ligação muito forte com a mãe, e que ele gostaria que o pai estivesse fora Forma-se um triângulo, e ele gostaria que o pai estivesse fora do triângulo, né? E aí acontece que numa relação, isso acontece com todo mundo, isso é o complexo de Édipo, e aí vem de toda uma história, tem um mito atrás disso, do Édipo, que acabou matando o pai para ficar... Ok. Mas aí, voltando para a criança, se o desenvolvimento dela é normal, a criança supera essa fase, o pai dá limite, o pai e a mãe dão limite para o menino, mostrando que ele não é o marido da mamãe, nem nunca vai ser. A mãe tem um marido, o papai e a mamãe são o casal, e ele não é o marido da mamãe, nunca vai ser. Se uma criança tem uma família disfuncional, dependendo da relação que se estabelece, ele pode não superar essa fase e continuar numa ligação forte demais com a mãe. Por exemplo, pode ter uma ausência do pai, o pai falecido, ou o pai que viaja muito, ou um pai muito ausente, ele pode continuar. Se a mãe tiver uma tendência de também ser dependente, os dois podem continuar numa relação simbiótica. Então, a gente fala que o menino não superou. Ele pode continuar dependente emocional dessa mãe por muito tempo. No caso da menina, a gente chama de complexo de Eletra. Então, é a menina com o pai. É a mesma coisa, só que a gente chamaria de complexo de Eletra. De Eletra. Mas claro. Ficou sim, doutora, muito claro. Você fala muito, muito claro para a gente. Que bom, agradeço. E, doutora, aproveitando também o seu conhecimento, aqui a gente falou sobre a criança, a ferida, né? Mas aqui também veio uma pergunta para aproveitar o seu conhecimento em dependência química e essas, né? Que é possível ajudar um dependente químico na família sem adoecer juntamente com ele ou ser manipulado? De um modo geral, quando a pessoa chega nesse ponto de perceber, ela já está adoecida, tá? Por quê? Porque tem todo um processo que acontece durante a evolução do processo da dependência química, que é antes de procurar ajuda. Porque o processo... É interessante essa pergunta, eu vou ter que começar um pouco de trás. Lembra que eu falei que a codependência vem da infância? Então, sim, algumas pessoas pensam que a pessoa se torna codependente quando o dependente químico começa a usar droga, por exemplo. Mas não é isso, não é isso. Isso pode reforçar
sim, todo o processo de codependência da pessoa. E, às vezes, ela nem sabia ou nem percebia que ela tinha aspectos codependentes. Mas, de um modo geral, ela já tem traços de codependência que vem lá da infância. E quando esse dependente químico começa a manifestar o problema, ele só reforça o que ela já tem. Então, de um modo geral, ela já vinha, de certo modo, adoecida, e aí a coisa explode ou se torna tão visível ou tão forte e intensa na presença do dependente químico, por exemplo. Mas por isso que é difícil a gente falar que é possível a pessoa não desenvolver junto, porque ela já tinha traços da codependente ou já era codependente. Muitas vezes a pessoa escolhe um parceiro que ainda não está usando droga, mas ela já é codependente e, de certo modo, inconscientemente, ela já escolhe uma pessoa com essa tendência e não percebe. E não percebe, né? Doutora, maravilhosa a sua participação. A gente gostaria de agradecer o seu tempo, o seu conhecimento, tudo que você trouxe para nós essa noite. Bem, eu espero ter aqui contribuído para você refletir sobre a sua vida amorosa, sobre seus relacionamentos, né? E agradeço muitíssimo a sua atenção. Desejo que você tenha um relacionamento afetivo ótimo, né? You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine.